Oi gente, eu sou a André, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre o livro Peter Pan, do J.M. Barrie. São duas edições da Zahar, então nós temos essa daqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, que é da coleção Clássicos, e esse livro foi lançado junto com mais três, que é o Contos de Fadas, o Alice no País das Maravilhas e o Mágico de Oz. É uma edição em bolso de luxo, então é um livro menorzinho. E ele é bem compacto, você consegue levar ele para qualquer lugar. E é legal que você consegue colocar na bolsa, na mochila e não ocupa muito espaço. E também tem a edição de capa verde, que eu não tenho, mas eu vou deixar uma imagem aparecendo aqui do lado para vocês. É uma capa muito bonita também. Como eu não tenho essa outra edição, eu não vou conseguir falar sobre as diferenças de um livro para o outro, mas o que eu sei é que essa edição da imagem é uma edição ilustrada. Já essa daqui que eu vou mostrar para vocês, não, então esse livro não tem ilustração nenhuma. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e comenta aqui embaixo qual é a sua história da Disney favorita que eu quero muito saber. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, antes de começar a falar sobre o livro, eu tenho dois avisos. O primeiro é que se vocês ouvirem algum barulho, é o Oliver, porque ele tá correndo por aqui, brincando, fazendo uma bagunça. Então, assim, qualquer barulho é ele. E o segundo é que esse vídeo vai ter alguns spoilers, tá? Porque é difícil falar sobre o livro e dar minha opinião sobre o que eu achei sem dar spoilers. Mas é até engraçado falar em spoiler, gente, porque a gente tá falando de um clássico atemporal que é o Peter Pan, né? Acredito eu que a grande maioria das pessoas conhece essa história, já assistiram os filmes, enfim. Mas não vai ser nada que vai atrapalhar a experiência de vocês quando vocês forem ler o livro, tá? Eu vou falar coisas que eu acho que a maioria das pessoas já sabem e já conhecem da história. Bom, gente, então aqui nós temos a família Darling, o senhor e a senhora Darling e os seus três filhos, a Wendy, o João e o Miguel. Eles são uma família bem tradicional, eles não gostam de ser diferentes das outras pessoas, mas eles têm as suas esquisitices, né? Como, por exemplo, o senhor e a senhora Darling, eles trabalham muito, então eles não têm muito tempo para ficar com as crianças. Só que como eles estão passando por algumas dificuldades financeiras, eles não têm condição de contratar uma babá para cuidar dos seus três filhos. Então eles colocam a Naná, que é a cachorra da família, pra ser a babá das crianças. E até é engraçado imaginar, né? Porque por ela ser uma cachorra, ela cuida muito bem das crianças. Então ela mede a temperatura, ela dá remédio, ela sabe a hora de dar banho, de colocar pra dormir. Então assim, arrisco dizer que ela é melhor do que muitas babás por aí. E esse momento que a gente tá lendo essa parte do livro é muito engraçado imaginar ela fazendo essas coisas. E nós temos a Terra do Nunca, que é onde vive o Peter Pan, a Sininho e os Meninos Perdidos, que é o grupo em que o Peter Pan lidera. E pra quem não lembra, os Meninos Perdidos são crianças que caíram dos seus carrinhos e ficaram esquecidas. Então se eles ficam um tempo, né, esquecidos, eles vão para a Terra do Nunca. E o Peter Pan tem a missão de procurar uma mãe para esses meninos perdidos. Então ele está procurando uma pessoa que possa cuidar deles e do ambiente ali onde eles vivem. Então ele está sempre voando por aí à procura dessa mãe. E a senhora Darling, ela tem o costume de contar uma história para os seus três filhos todas as noites antes de dormir. E é sempre o momento em que o Peter Pan tá passando ali por perto, então ele gosta sempre de ficar escondido ouvindo essas histórias, porque o Peter Pan ele ama ouvir histórias. E aí, um dia, ele acaba esquecendo a sua sombra, e quando ele volta para buscar, ele acorda as crianças sem querer, e elas ficam encantadas quando veem o Peter Pan, porque elas já conhecem ele, né? Elas já ouviram histórias sobre ele e sobre a Terra do Nunca, então eles acabam se tornando amigos. E a Wendy até ajuda o Peter a costurar a sua sombra de volta. Aí o Peter tem a ideia de levar a Wendy para que ela seja a mãe dos meninos perdidos. E a Wendy aceita, contando que ela possa levar os seus irmãos juntos. Então o Peter ensina eles a voarem e aí eles vão para a Terra do Nunca. E a Terra do Nunca, para quem não sabe, ela é a junção de todas as imaginações que cada criança tem sobre ilhas. Então se cada criança imagina que uma ilha é de um jeito, a Terra do Nunca ela é uma mistura de todas essas imaginações. Então tudo que cada criança imagina existe lá. E existem criaturas muito diferentes, né? Criaturas mágicas como sereias, fadas, piratas, índios picanines, selvagens e várias outras criaturas.
Também tem o Capitão Gancho, né, que é o principal vilão aqui da história. Bom, gente, então é basicamente isso, né, um resumo da história aqui do livro pra vocês. Agora, se vocês quiserem descobrir o que vai acontecer na Terra do Nunca quando as crianças vão lá, vocês vão ter que ler o livro. O livro ele parece muito com a animação, principalmente a de 1953, mas é claro que tem sim algumas diferenças, mas isso em qualquer adaptação, né, os filmes nunca são 100% fiéis aos livros. E o livro, ele é narrado em terceira pessoa, então o narrador faz a gente compreender exatamente o que cada personagem está pensando e sentindo em cada momento da história. E ele também conversa com os leitores, o que é muito legal porque faz a gente se envolver ainda mais com o livro. E a narrativa é muito boa. Agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião com spoilers. Se você não quiser receber nenhum spoiler, gente, você não gosta de spoilers, você pode pular para esse minuto que está aparecendo aqui na tela. Bom, tem uma coisa que eu não diria que seja um ponto negativo, mas quando eu estava lendo eu percebi que algumas coisas ficaram sem explicação. Como, por exemplo, quando as crianças vão para a Terra do Nunca, elas começam a esquecer das suas famílias. Então, quando a Wendy vai com seus irmãos, eles começam a esquecer principalmente da sua mãe, e a Wendy fica tentando lembrar, né, os seus irmãos de como ela era, só que logo a Wendy começa a esquecer também. E aqui no livro eles não explicam o porquê que isso acontece. E isso é só um exemplo, tá? Mas tem várias outras coisas também que não são explicadas. Por exemplo, quando os meninos perdidos sentem fome, o Peter Pan diz que eles podem imaginar, como se eles estivessem comendo algo, e aí logo eles ficam satisfeitos. É uma coisa que, tipo, não faz muito sentido. Eu fiquei com um ponto de interrogação, assim, na minha testa, sem entender. Mas, assim, não é algo que vai fazer diferença você entender ou não, sabe? Não vai mudar nada na história. A história do livro continua incrível. Mas eu acho a Terra do Nunca um lugar incrível, que acontece muitas coisas. E eu acho que eles poderiam ter explorado melhor essa ilha, né? Mas eu até entendo eles não terem se aprofundado muito nisso, porque assim a gente pode criar as nossas próprias teorias. E é muito legal quando a gente vai ler um livro e a gente fica imaginando 1 milhão de coisas, pensando muitas coisas, né? Inclusive eu tenho várias teorias, já vi várias teorias também sobre Peter Pan, que eu acho super interessante. Uma coisa que eu gosto muito aqui no livro é que eles apresentam pontos positivos e negativos de todos os personagens. Então mesmo a gente tendo o Peter e a Sininho como personagens bons, né? A gente vê que eles fazem coisas ruins também. Inclusive eu considero a Sininho como uma das vilãs de Peter Pan, e eu já vou explicar isso pra vocês. Porque logo quando a Wendy chega na Terra do Nunca junto com seus irmãos, a Sininho tenta matar ela. E a gente imagina a Sininho como uma fada pequenininha, fofinha. Só que saber que ela tenta matar a Wendy, que é uma criança. E tudo isso por ciúmes do Peter Pan é muito estranho. Mas aqui no livro eles falam que como as fadas são muito pequenas, ou elas são inteiramente boas ou inteiramente ruins. Elas não conseguem ter esses dois sentimentos juntos. Então é essa a explicação que eles dão aqui no livro. E o Peter Pan, ele cita também que ele, junto com os meninos perdidos, já mataram vários homens, vários piratas. Inclusive foi o Peter Pan que cortou a mão do Capitão Gancho e deu pro crocodilo comer. Sorte que o crocodilo engoliu um relógio, então ele fica fazendo o som de tic-tac. E toda vez que ele se aproxima, o Capitão Gancho consegue fugir a tempo. E eu até compreendo, gente, essa raiva toda que o Capitão Gancho tem do Peter, porque imagina que pesadelo deve ser você ter que passar a sua vida toda fugindo de um crocodilo, né? Mas apesar dessas coisas que eu citei, o Peter e a Sininho, eles têm sim coisas boas que vai fazer você gostar desses personagens. E o Capitão Gancho, apesar de ser o grande vilão, ele apresenta algumas características bem humanas, né? Então, ele é um personagem muito sensível, ele não consegue ver o próprio sangue, ele também tem muito medo do crocodilo. Percebe que apesar dele ser ruim, ele tem um sentimento ali dentro, né? Tem alguma coisa boa ali dentro dele, apesar de tudo. E isso eu achei muito legal no livro, porque na vida real a gente é assim também, né, gente? Ninguém é 100% bom o tempo todo. Todo mundo erra, todo mundo faz coisas ruins. E normalmente nas histórias da Disney, nenhum personagem faz coisas desse tipo, a não ser o vilão. Só que aqui no Peter Pan não, né? Todos os personagens fazem coisas ruins, né? Tem ali seus pontos negativos também. Enquanto a gente acompanha essa história lá na Terra do Nunca, a gente também vai acompanhar os pais da Wendy, né? E como eles estão lidando com o sumiço das crianças, que é uma coisa diferente dos filmes, porque no filme os pais só se dão conta quando as crianças chegam em casa e porque eles falam que eles estavam na Terra do Nunca, senão os pais nem iam perceber que eles tinham fugido. Mas aqui no livro é diferente, né? Eles vão descobrir isso antes e a gente vai ver aí como eles vão lidar com isso.
E é basicamente isso, gente, falando assim sobre o livro. Eu adorei a história, a narrativa é muito boa, os personagens são muito bem construídos. O livro ele fala muito também sobre infância, né, sobre você ser criança, porque o Peter, ele é um personagem que não cresce, ele teve a possibilidade de escolha, só que ele escolheu ser criança pra sempre, porque ele não quer atingir a maturidade, ele não quer ter responsabilidades, né, de ser um adulto, ele só quer ficar voando e se divertindo pela terra do nunca. E eu acho isso incrível, porque se eu tivesse a possibilidade de escolha, eu acho que eu também escolheria ser criança pra sempre. Acho que todo mundo, né, gente, porque a infância é a melhor fase da nossa vida, então por isso que essa história é ainda mais especial, né, lembra também um pouco o Pequeno Príncipe nessa questão. Mas é basicamente isso, gente, que eu tenho a dizer pra vocês sobre o livro. Vale muito a pena vocês lerem. É uma história muito gostosa de ler. E como o livro ele é muito pequenininho, você acaba lendo muito rápido, porque você vai virando as páginas e você não percebe. Quando você se dá conta, você já tá na metade e depois no final do livro. Eu super recomendo que vocês leiam Peter Pan, mesmo que você já tenha assistido o filme, que você já conheça a história. É uma experiência diferente você ler o livro. E eu também quero muito ler as outras edições, que eu acho que devem estar incríveis também. Se vocês quiserem que eu continue trazendo resenhas de livros aqui no canal, deixa aqui nos comentários, deixa também sua sugestão de livro. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e já deixa o seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!